Oi, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de iniciação científica e daremos continuidade à nossa temática anterior, que era Ciência em Foco. Lembra que a gente começou falando sobre algumas abordagens, né? Sobre essa questão da ciência, abordamos as etapas da metodologia científica e falamos um pouquinho sobre os porquês que a ciência ela está tão em evidência hoje. Bom, com base nisso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa temática que trouxe a ciência à tona, que é o coronavírus. E o coronavírus SARS-CoV-2. Esta belezura aqui. É bonito, né? Ele tá causando um mal pra caramba. Sim. Tá trazendo um medo, trazendo o caos. Mas se a gente for olhar, até que é bonitinho, né? Até que é bonitinho. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre ele, para a gente poder compreender melhor então. Bom, o coronavírus, na verdade, que a gente tanto chama, né? Diz assim, coronavírus. Coronavírus, na verdade, se refere à família. Coronaviridae. Família de vírus que causam infecções respiratórias. Na verdade, então, o nome mais correto é SARS-CoV-2. Esse seria o nome do vírus que está causando todo este medo, está causando todo este caos no mundo todo, a pandemia, né? Então seria o SARS-CoV-2, popularmente também chamado de Covid-19, né? Mas coronavírus, na verdade, é a família. Acabou ficando popularmente conhecido dessa forma, mas muito porque porque a família, corresponde à família, que é coronaviridae. Sétimo ano, a gente já falou muito sobre a questão da classificação, né? A classificação sobre a nomenclatura científica e tudo. E aqui a gente, então, acaba compreendendo um pouco melhor. Aí diz assim, tá, mas SARS-CoV-2? Por que SARS-CoV-2? Bom, primeiro, a família coronavírus, ela não compreende apenas o SARS-CoV-2. Existem muitas espécies que fazem parte dessa família. São mais de 40 espécies que correspondem ou que fazem parte, compreendem a família coronaviridae. Sendo que destas, a grande maioria só vai se fazer presente ou atacar ou causar algum tipo de infecção em animais. Dessas mais de 40, somada a essa SARS-CoV-2, 8 resolveram atacar as células humanas. Conseguiram, né, se adequar, se adaptar, gostaram, estão ali, aqui no nosso meio, entre os humanos, né? E aí o SARS-CoV-2 foi o último, é o mais recente. Tanto que pouco se tem informações sobre ele. Então, primeiro, SARS-CoV-2, esse 2 aqui, porque é o segundo, ou seja, tem um outro SARS-CoV na parada, que surgiu antes dele, em 2002, se não estou enganada. A gente teve um SARS-CoV, né? Foi o primeiro. Só que não se tornou uma pandemia, foi só uma epidemia. Mas conseguiu ser controlada. Inclusive não se ouve mais evidências desse vírus, ele conseguiu ser contido. O SARS-CoV-2, então, ele tem características muito semelhantes com esse outro. E esse nome ele se dá muito porque SARS é Síndrome Respiratória Aguda Grave. Síndrome Respiratória Aguda Grave. Olha só. CoV, por conta da família, coronavírus. 2, porque é o segundo. Então, esse daqui, ele é muito pior do que o primeiro. Só aqui, para a gente poder fixar melhor, né? Então, Síndrome Respiratória Aguda Grave, o SARS, o CoV, referente à família coronavírus, e esse 2, por conta da identificação de ser o segundo. E ele é pior ainda, até então, do que se tem observado,
de acordo com as últimas informações, né, nos artigos científicos, principalmente em relação à sintomatologia e tudo, ele apresenta sintomas e gravidades muito maiores do que o SARS-CoV, do que o primeiro. Até mesmo por conta das próprias áreas em que ele ataca. Enquanto o SARS-CoV acabava ficando muito restrito aos pulmões, né, a questão de atacar os brônquios, os bronquíolos, então ele acabava ficando aqui mais internamente. O SARS-CoV-2 ele acaba atacando a parte inferior e a parte superior. Então, para a propagação também deste vírus acaba sendo facilitada. Então, ele acaba tendo uma disseminação maior, ele acaba trazendo prejuízos muito maiores. Tá? Então, aqui algumas informações importantes para a gente. E aí, a gente tem mais ou menos essa estrutura. Aí alguém pode perguntar assim, Tati, professora, mas por que então coronavírus? A gente tem este desenho, que é aquele primeiro lá que nós observamos. Então, a gente tem mais ou menos esse esquemazinho aqui. Corona vai nos lembrar coroa. Olhando para este desenho, justamente por conta dessas estruturas aqui rosadas, que nós chamamos de spikes, elas representam ou aparentam uma coroa. Então, justamente por conta disso, a gente tem essa denominação de corona. Então, é por conta disso que tem essa classificação de corona, né? Então, justamente porque se assemelha a uma corona. E é justamente esses spikes aqui que vão se ligar lá nas células depois com uma estruturazinha que nós chamamos de receptor, se conecta e aí consegue causar o caos, porque aí ele se conecta, consegue enganar a célula, adentra na célula, consegue se multiplicar. E aí, nesse processo de multiplicação, claro, tomar conta de todo o corpo. É isso aqui. E aí, nós temos essa representação para a gente poder entender esse processo de transmissão e infecção. Então, digamos aqui que a gente tem uma pessoa infectada pelo SARS-CoV-2. Essa pessoa infectada, no meio de outras que estão sadias, ao tossir, a gente tem dois mecanismos aqui. Como é que seria essa disseminação do vírus? Como é que o outro poderia acabar tendo ou entrando em contato ou adquirindo esse vírus também? Primeiro, por uma via de transmissão bem direta, né? A pessoa tossiu, claro, não é só pela tosse. Contato direto, aperto de mão, conversa. Já você sabe que enquanto eu estou conversando, claro, aqui na sala não tem ninguém, mas enquanto eu estou conversando com outra pessoa, aqui na saliva também eu posso ter a presença do vírus e ele pode se disseminar pelo ar. Mas, quando a pessoa tosse, nesse processo de tosse, eu acabo fazendo com que essas gotículas de saliva com a presença do vírus, ela tome uma proporção maior. Então, ela acaba tomando uma velocidade e ela acaba ganhando um distanciamento maior, né? Então, por isso, ela acaba alcançando um ambiente muito maior e, com isso, outras pessoas de forma muito mais fácil. Então, por exemplo, tossiu. As gotículas de saliva com o vírus vão estar presentes no ar. Aí alguém foi lá, respirou. Ó, respirou, vírus entrou nas vias. Ih, ganhou o vírus. Outra forma, tossiu. Nesse processo de tossir também, as gotículas de saliva, elas podem justamente cair sobre objetos. Telefone, as plantinhas, TV, computador, na mesa, aí um desavisado, né, porque caiu, aí assim, tossiu, sujou tudo, contaminou tudo, não limpou. Aí vem um desavisado, vai lá, pega o telefone, pronto, já é Elvis, também foi contaminado. Então, a gente tem essas situações. Claro,
Aí a gente precisa pensar em outros mecanismos aqui. Por exemplo, são mais difíceis, mas que podem acontecer também. Se a gente tem a presença de vírus na saliva e ele vai estar no ar, bom, estou usando máscara, estou andando ali, estou toda protegida. Pode acontecer dessas gotículas, às vezes, caírem, estão aqui no ar, caírem na minha roupa? Pode. Pode acontecer dessas gotículas de saliva que estão com a presença do vírus caírem no meu cabelo? Pode, claro que pode. Só o fato de ter caído na minha roupa, de ter caído no meu cabelo, quer dizer que eu já tô com vírus? Não, não é bem dessa forma. Pode cair? Pode. Quer dizer que já tá com vírus? Não. Qual é o problema? É porque geralmente a gente vai lá com a mão no cabelo, aqui na roupa, aí leva a mão para onde? Pro rosto. Levou a mão pro rosto, vias de entrada do vírus, olhos, nariz, boca. Pronto, o vírus entrou. Então a gente precisa ter muito cuidado. Por que se fala tanto na questão do uso de máscara no processo de higienização? Justamente para se evitar isso, esse contato. Por que é importante se evitar o contato direto com as pessoas? Tocar na mão, abraçar, também para evitar isso. Quando você abraça o outro, você acaba tendo mais aproximação do seu rosto com a roupa da outra pessoa, com o cabelo, né? Então, todas essas questões você acaba falando muito próximo. Essas questões precisam ter uma atenção maior, precisam ter cuidado. Então, a gente precisa realmente estar vigilante quanto a isso. Aí, o Ministério da Saúde, ele tem divulgado alguns mecanismos de prevenção. Isso aqui são apenas 5 de vários mecanismos. Esses estão sendo os 5 básicos, digamos assim. Primeiro, lavar as mãos. Lavar as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel 70. Caso não tenha água e sabão com facilidade, de fácil acesso, aí você pode utilizar o álcool, que pode ser o álcool em gel, como pode ser o álcool líquido também, a 70%. Outra, vou tossir, vou espirrar. Não use a sua mão, evite ao máximo. Use sempre essa parte aqui interna do braço. Cubra nariz e boca. Por quê? Geralmente os desavisados vão lá, colocam a mão, aí com a mão, aí sai tocando nas coisas, sai, leva para o rosto e tudo, esquece depois de higienizar. Então, por isso que é importante se evitar levar a mão para a boca nesse momento. Evitar aglomerações, lembra do que a gente comentou antes, em relação a essa questão de estar muito próximo de outras pessoas, porque, e outra, já há estudos que estão sendo realizados. Há pessoas, antes acreditava-se que apenas as crianças eram assintomáticas, ou seja, não apresentavam sintomas da doença. Hoje já se sabe também que adultos também podem ser assintomáticos. Então, pode ter o vírus e não apresentar sintomas. Então, por isso que também é mais um motivo, né, da questão hoje do Ministério estar recomendando o uso de máscara por todos. Porque hoje não se sabe de onde é que vem. Então, é necessário que todos estejam utilizando a máscara e tendo esses cuidados e evitando ao máximo a presença no meio de muitas pessoas. Ambientes sempre abertos, ventilados, evitar ao máximo ambientes fechados. Porque quando você está num ambiente fechado, você acaba mantendo, se ali tem gotículas de saliva com a presença do vírus, ele acaba ficando restrito. Quando você abre portas e janelas, ele acaba sendo disseminado, né? Você faz com que haja uma ventilação e ele seja carregado. Então, por isso é sempre importante manter esses ambientes abertos. Nunca compartilhar objetos. Objetos pessoais não devem ser compartilhados e isso inclui máscara. Por que é importante falar sobre isso? Às vezes a gente pega isso, falo porque a gente vê muito em sala de aula, não só em sala de aula, mas no nosso dia a dia também, às vezes em casa. Tá com uma canetinha, tá com um talher, alguma coisa a gente quer compartilhar com um familiar, com um amigo.
Não se deve mais fazer isso, pelo menos até segunda ordem. No momento não é o adequado. Evitem ao máximo. Máscara é individual. Máscara é igual roupa íntima, não é para ser compartilhado com ninguém, mesmo que seja um familiar. É propriedade sua, exclusivamente sua e nada mais, tá? E o mesmo serve para os outros objetos também. Então deve-se ter muito cuidado em relação a essas observações, a essas recomendações do Ministério da Saúde. Além disso, há uma outra série de recomendações também, feitas pelo Ministério da Saúde, feitas pela Organização Mundial da Saúde, feitas pela Anvisa, justamente em relação a cuidados e prevenções quanto ao Covid-19. Né? E todos esses cuidados, eles precisam ser observados com muita atenção e cautela, tá bom? Além, claro, de dormir bem, se alimentar bem, que é importante. E aí a gente tem algumas situações importantes aqui para a gente poder estar atento. Bom, falamos um pouquinho lá do coronavírus. Traz desafios para a ciência? Sim. Temos muitos desafios frente a essa pandemia. Primeiro grande desafio, as fake news. Quantos de vocês já devem ter recebido alguma informação e saiu repassando para outras pessoas, dias depois descobriu que era falsa? Então, as fake news, elas acabam trazendo prejuízos muito grandes. Primeiro, porque uma vez que você pega uma fake news, às vezes você ouve, para quem tem problema com ansiedade, já fica muito ansioso, muito nervoso e tudo. Isso pode trazer problemas de saúde também. Fora que você vai trazendo informações, vai deixando as pessoas mais assustadas. E uma outra série de questões, né? Então, as fake news, elas necessitam ser evitadas ao máximo. Dentro do Ministério da Saúde e inclusive também dentro do próprio site da Organização Mundial de Saúde existe uma parte que ela é destinada apenas para estar desmentindo algumas histórias. Quem foi que ainda não recebeu essa história aqui relativa à questão de alimentos? Aí apresenta dizendo que alimentos alcalinos eles conseguiriam evitar ou eliminar a presença do vírus no seu organismo. Aí te dá uma série de alimentos e te dá o valor do pH desses alimentos. Isso é falso. E aí o Ministério da Saúde, na página do Ministério da Saúde, eles colocam lá um selinho dizendo se é fake news, se for verdadeiro eles colocam a informação também e explicam o porquê. O mesmo também acontece lá no site da Organização Mundial da Saúde. Eles também fizeram isso aqui. Lá eles também fazem a mesma coisa, fazem um levantamento sobre informações a nível de mundo, né? E saem divulgando essas informações se elas estão erradas ou não. Um outro desafio é em relação à negação. Nós temos observado muitas pessoas que dizem que não acreditam no vírus, mesmo com todas essas informações que têm aparecido por aí. Já saem dizendo, isso é informação, isso é mentira, é coisa aí da mídia, que quer ganhar dinheiro e tudo. Isso é mentira, não pode ser verdade tudo isso. Talvez seja uma forma de se defender, é claro. Mas é uma situação também, é um grande desafio, porque essa pessoa, à medida que ela vai se negando a acreditar nesse processo, ela passa também a não tomar os cuidados, a não se precaver e acaba colocando a sua própria vida em risco, é claro. E um terceiro desafio, aqui a gente vai listar apenas 3, um terceiro desafio é a questão dos investimentos na ciência. Veja, todo mundo hoje está falando da ciência, justamente porque a ciência está sendo importante para poder encontrar um medicamento, para encontrar uma vacina, mas os investimentos, querendo ou não, ainda são poucos, né? Os investimentos, eles, a partir de agora, começaram a ter uma crescente. Muita gente começou a querer investir na ciência agora, mas a ciência ela não se faz da noite para o dia. Eu não descubro um medicamento da noite para o dia e eu não descubro uma vacina também da noite para o dia. Então, é a longo prazo. Então, eu preciso pensar nisso também, sempre a longo prazo. Então, aqui uma das reportagens, por exemplo, em relação à corrida pela cura da Covid-19, que fala justamente sobre essa questão dos medicamentos, que tanto se tem comentado. Hoje, o mais, talvez, evidente, propício e provavelmente eficiente do que já se tem apresentado seja esse Remdesivir. Não é recomendado ainda nenhum medicamento, não há nenhum medicamento sendo recomendado ainda,
Mas esse medicamento aqui, até então, dos que já têm sido testados, que são mais de 100 medicamentos, tem apresentado melhores resultados. Essa semana, inclusive, tem uns 3 dias, saiu um novo artigo sobre um coquetel que fizeram junto com o Remdesivir e outros medicamentos que têm apresentado, inclusive, um resultado bem melhor. Mas a quantidade, veja, o Remdesivir ele foi feito um teste com mais de 1.000 pacientes. Esse outro novo coquetel que estão sendo feitos associado a ele foi com uma quantidade bem menor, pouco mais de 600. E isso também, essa quantidade amostral de pessoas, ela precisa ser observada, para então só depois pensar em uma aplicabilidade para todo mundo. A gente precisa ter muito cuidado em relação a essas informações também. Então nós temos 182 medicamentos que estão em teste, em estudo. Claro, algumas semanas atrás, a gente ouvia muito foco em 2, 3 medicamentos, né? Todo mundo falando 2, 3 medicamentos, mas nós temos 182 medicamentos sendo testados, 99 pesquisas de vacinas sendo realizadas. Então, nós temos um número muito grande. Dessas 99, claro, essa semana a gente já teve um aumento, parece que tem mais 2 que surgiram, 8 estão mais bem encaminhadas. Então, provavelmente, até o final do ano a gente já deve ter aí uma vacina bem elaborada, mais próxima. Não quer dizer que a gente já daqui a 2, 3 meses já vai ter uma vacina. Isso demanda tempo, tá? Para poder ter resultados. Então, isso é importante também de se falar. Mais uma coisa para se enfatizar, até o momento não existe remédio efetivo contra a Covid-19 e nem vacina também. Tá? E isso aqui é uma recomendação, está traduzido, claro, da Organização Mundial de Saúde, que é em relação ao uso não rotulado de medicamentos para a Covid-19. Se fala muito assim, mas esse medicamento apresentou eficácia com essa pessoa, vou tomar também. Não, está sendo recomendado. Mas aí o que se fala? O que tem sido colocado? Desde que isso pode ser feito um acordo entre médico e paciente, e aí o paciente ele concordando em participar desse processo experimental, sem problema, né? Estando de acordo também com a legislação do país, sem problema. Mas não há nada de forma já eficiente comprovado, tá bom? A gente vai ter então uma atividade na Agenda Edu, para que vocês possam desenvolver em casa. E aí na próxima aula a gente vai estar desenvolvendo ainda alguns outros caminhos relativos a essa questão da pesquisa, para a gente poder finalizar, tá bom? Até breve!